Boa noite a todos, também a todos que nos assistem pela internet. E nós vamos começar, como de sempre, então, pelas perguntas que nos foram enviadas até na aula anterior. E depois a gente começa com o tema da terceira aula, que é a aula de hoje. Então, eu começo lembrando a pergunta de Gustavo Soares Leite, de Presidente Venceslau, que ele pede para que nós falemos um pouco sobre o cancelamento de protesto de duplicata mercantil por carta de anuência. E a pergunta dele é a seguinte: havendo nessa duplicata mercantil um endosso translativo, a carta de anuência ela deve ser apresentada por quem? Pelo cedente ou pelo apresentante? Então, a carta de anuência, como prova indireta do pagamento, ela é sempre apresentada pelo credor, conforme consta no registro de protesto. E, havendo o endosso, então, o credor é o apresentante, é aquele que recebeu o título como endossatário. E não, portanto, aquele que cedeu já perdeu o crédito e ele não pode assinar a carta de anuência. A Ana Cristina, de Itirapina, ela pergunta sobre a desqualificação de cheque pós-datado por falta de temporariedade. Aqui eu pediria um pouco de paciência, só porque isso é um dos temas da aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o cheque e a nota promissória. E, ao falar do cheque, nós vamos falar do cheque pós-datado e também da apresentação do cheque pós-datado antecipado, que toca nesse ponto que ela quer saber. Então, peço um pouco de paciência para a Ana. Temos ainda a pergunta do Adalberto Francisco de Jales, e ele gostaria de saber um pouco mais sobre o endosso translativo. Então, eu vou fazer só um apanhado geral sobre o endosso translativo, aplicado a todos os títulos de crédito, que foi esse o objetivo da aula anterior. Nós falamos na aula anterior, então, que existe o endosso translativo, o endosso calção, o endosso póstumo e o endosso mandato. O endosso translativo é aquele que transfere o crédito de um titular para o outro. Então, o endosso translativo ele é uma declaração unilateral que é colocada na letra, ela é uma declaração formal, uma declaração que não admite condição, ela é pura e simples. Se houver qualquer condição no endosso, a condição é considerada ineficaz, ela não vai ter eficácia alguma. Portanto, essa declaração é incondicional, ela é derivada porque ela não surge com o nascimento do título, e daí ela é uma declaração conhecida como derivada e também eventual, porque pode ou não haver no título, e ela é própria do universo dos títulos de crédito. É específica para a transferência de títulos de crédito. Para as cessões civis, nós temos o instituto, o contrato, que é a cessão civil. E o que diferencia uma cessão civil de um endosso, em primeiro lugar, é que a cessão civil é um contrato, o endosso é um ato unilateral, que se coloca no título. A cessão civil ela não tem forma prescrita, ela pode ser, a princípio, em qualquer forma. O endosso é uma declaração unilateral formal, ele tem uma forma específica, tem que ser por escrito e no título de crédito. E ainda, a cessão civil, ela está sempre na dependência causal, e o endosso ele vai levar uma autonomia do coobrigado em relação aos outros coobrigados. Ele assinou ali, ele é autônomo. É preciso lembrar também, quanto à forma, que o endosso, ele, em princípio, ele é colocado no verso do título, daí o nome endosso, endorso, colocado no verso do título. O endosso pode ser em branco ou em preto. Em branco, ele só não indica quem é o beneficiário para quem ele está transmitindo o título. E o endosso em preto diz a favor de, então ele nomina para quem está sendo feita a transferência. O endosso em preto pode ser colocado no anverso também. Isso, conforme a legislação, especialmente aí a gente está falando mais da LUG. No entanto, hoje em dia, se tem entendido que tanto faz colocar na frente ou no verso, desde que esteja esclarecido que é realmente endosso,
senão ele pode ter uma leitura como aval, né? Precisa ser esclarecido bem como endosso, aí tanto faz se na frente ou no verso. Bom, acho que com isso eu dei um apanhado geral aqui sobre o endosso, de uma forma ampla do endosso translativo, que é válido a princípio para todos os títulos de crédito. Com isso, nós findamos as perguntas da aula anterior e já podemos ingressar na aula de hoje, que tem por objeto falar sobre o cheque e a nota promissória. Agora, note bem, que nós vamos falar do cheque e da nota promissória não com uma preocupação de sistematização de toda a matéria do cheque e da nota promissória. Nós vamos falar de nota promissória e cheque, considerando alguns aspectos pontuais desses dois títulos de crédito, ou seja, o seu exame casuístico e não sistemático, esse exame casuístico, considerando os principais problemas que ocorrem na qualificação para o protesto. Então, esse é o nosso objetivo. E, por isso, então, nós selecionamos alguns tópicos para os cheques e alguns tópicos para a nota promissória. Entre os tópicos do cheque, nós vamos falar de noções gerais do cheque, obviamente, para entrar no assunto, e logo em seguida a gente vai tocando nesse trato que começa com algumas noções gerais da matéria, tocando o que a gente procura aqui, esses 5 tópicos, trabalhar, porque é aí que ocorrem alguns problemas que selecionamos como importantes a serem tratados no universo da qualificação do protesto de títulos e documentos de dívida. Primeiro, elementos essenciais, omissões, rasuras ou duplicidades, o motivo de devolução, protestos proibidos e a situação de abuso de direito, e, por fim, o cheque emitido com a expressão bom para, que é o tal cheque pós-datado, também vulgarmente conhecido como cheque pré-datado. Então, é em torno disso que a gente vai concentrar a nossa atenção. Bom, mas, como tudo, a gente começa com algumas noções gerais para depois centrar a nossa atenção nesses problemas. Nas noções gerais sobre o cheque, eu lembro que a disciplina do cheque é feita em uma lei específica, na lei do cheque. É verdade, a Lei Uniforme de Genebra sobre o cheque também, mas aqui entre nós temos, então, a Lei do Cheque, que ela tem uma adaptação àquele Tratado de Genebra também. Mas o que vale aqui no Brasil é a Lei 7.357, de 85. A noção de cheque é uma ordem incondicional e formal de pagamento à vista, de quantia determinada, emitida em favor próprio ou de terceiro, contra fundos disponíveis em poder do banco ou de entidade de crédito equiparada, entidade financeira que se equipara a banco. Natureza jurídica, portanto, é de título de crédito. Alguns entendem que é um título de crédito impróprio, porque ele se destina à ordem de pagamento à vista e não propriamente tem função de crédito, mas, a rigor, ele tem todos os caracteres do regime cambiário, tanto que ele é conhecido também como título cambiariforme, e, com todas as características cambiais, ele é considerado, a meu ver, sim, um título de crédito. E não me parece adequada a referência ao cheque como título impróprio. Ele tem as características das cambiais, que são incorporação, literalidade, autonomia, legalidade, independência, abstração, formalidade até excepcional, vamos dizer assim, porque não apenas os requisitos do cheque constam em lei, mas também nós temos o modelo do cheque vinculado. Você tem que seguir aquele modelo que é o modelo vinculante. A circularidade do cheque tem força executiva. O cheque, ainda, ele tem nas suas figuras principais a figura do emitente, que seria o sacador, né? Seria aquele que vai autorizar o saque na sua conta bancária. Além do emitente, o sacado, que é o banco ou a entidade financeira que retém o valor, os fundos disponíveis em poder do emitente, e o beneficiário, ou tomador, que pode ser o próprio emitente ou terceiro. Os pressupostos para a emissão do cheque, conforme a doutrina o coloca e baseado na lei, são 3. O primeiro pressuposto é um contrato que alguns até chamam contrato de cheque. É um contrato de conta corrente bancária, um depósito bancário, sem o qual não há fundos disponíveis em poder do banco ou da entidade financeira a ele equiparado.
Em segundo lugar, é preciso fundos disponíveis em poder do emitente. Entenda-se que a provisão de fundos ela é verificada quando da apresentação do cheque ao sacado. E a falta de fundos é, obviamente, que ensejará a devolução do cheque com o motivo de falta de fundos. No entanto, isso não desnatura o cheque, isso não faz com que o cheque perca a sua natureza de título de crédito, ou mesmo a natureza específica de cheque, com força executiva e tudo. Apenas o cheque é considerado irregular, mas continua válido. E é preciso, obviamente, o saque contra o banco. Com esses 3 pressupostos, nós teremos, então, o cheque. Espécies de cheque são várias, eu lembro apenas aqui que o cheque pode ser ao portador ou nominal, ao portador apenas com até uma quantia pequena, quantias elevadas devem ser nominais. O cheque pode ser com cláusula à ordem, sem cláusula à ordem, com cláusula não à ordem. E depois existem outras classificações, cheque visado, cheque cruzado, cheque administrativo, cheque viagem, cheque especial e uma enormidade de referências que vão qualificar o cheque, que não é o caso aqui de a gente entrar nisso. Apenas eu lembro uma curiosidade aqui, porque é um fato que aconteceu quando eu era juiz na 36ª Vara Civil do Fórum João Mendes, e teve um caso lá, um volume muito expressivo, envolvia um cheque. E até a partir daí eu mesmo comecei a tomar um pouco mais de cuidado na emissão dos cheques. Era um cheque de uma empresa num grande valor, destinado ao pagamento de uma contribuição ou um tributo, não me recordo direito, acho, eu salvo engano, que era uma contribuição ao INSS, mas não me recordo bem. Enfim, de um valor muito elevado. E estava lá nominal ao INSS, a entidade que ia receber. Só que aquele que pegou o cheque, que foi assinado normalmente pelo diretor da empresa e que ia depois fazer o pagamento, ele acabou promovendo um endosso falso nesse cheque. E dos endossos falsos, o cheque acabou sendo pago por uma pessoa que não era a destinatária daquela contribuição. Então, houve uma falsificação aí no cheque. E o banco pagou. E toda a discussão do processo era a seguinte: o banco não devia ter pago, estava nominal o cheque. É verdade, o cheque estava nominal, mas se vocês pegarem o cheque que vocês têm aí, todo cheque tem aquele espaço onde você vai preencher a favor de fulano de tal, e depois está escrito no cheque, ou a sua ordem. Se num cheque de elevado valor era destinado ao pagamento de um tributo, bastava fazer o quê? Riscar ou a sua ordem. Se houvesse aquele risquinho e o banco pagasse o cheque endossado, o banco tinha responsabilidade civil indenizatória. Podia cobrar do banco aquilo, não tinha aquele risquinho. Como é que o banco ia saber que aquele endosso era falso? Tá certo? Então, às vezes, um simples cuidado que a gente pode ter, passa o cheque, às vezes, em casa, para um prestador de serviço qualquer, para alguém que fez um serviço para você, você não quer aquele... Risca. Né? É uma garantia para ele e, às vezes, também pode ser uma garantia para você que está emitindo o cheque. Né? Então, são possibilidades que é possível ter no cheque, coisas simples. Né? O cheque pode ser, então, com cláusula à ordem, sem cláusula à ordem ou com cláusula não à ordem. Elementos do cheque vocês vão encontrar nos artigos 1º e 2º da lei do cheque. São requisitos também, como eu já falei, eu não vou fazer aquela distinção entre elementos, requisitos, fatores, um plano de existência, validade e eficácia, que é assim que é a linguagem comum que é tratado da matéria, eu vou também continuar nessa mesma referência. Falamos, então, elementos ou requisitos essenciais e requisitos ou elementos acidentais. E nós vamos encontrar isso na lei, pela letra da lei, nos artigos 1º e 2º da lei do cheque. Nos requisitos essenciais, nós lembramos, em primeiro lugar, a denominação. Se não existe a denominação cheque, inscrita no título e na língua em que o cheque é emitido, ele não é cheque. Segundo, a ordem. Todo cheque é uma ordem de pagamento, uma ordem incondicional de pagar uma quantia determinada. Então, é o segundo requisito essencial que todo cheque deve ter. Eu lembro aqui que quantia determinada a gente já lembra. Em que moeda? Na moeda nacional, pode ser na moeda estrangeira, aí depende do título. Se eu estou diante de um cheque nacional, isto é, um cheque que foi emitido e para ser pago no Brasil,
ele necessariamente tem que estar expresso na moeda corrente nacional, que é o real. Então, nós temos aqui a moeda nacional para o cheque nacional. E se o cheque for internacional, ou seja, destinado a uma operação internacional, relativa a uma operação internacional? Nesse caso, admite-se a moeda estrangeira. É preciso ter atenção, então, à conversão. E aí a lei indica como se fará essa conversão para a moeda nacional, porque todo pagamento deve ser feito pela moeda nacional, é o curso forçado da moeda nacional. Então, o pagamento do cheque vai ser feito na moeda nacional, ele vai ser convertido. Como se faz a conversão? Com a apresentação do cheque, a conversão se dá pelo dia do pagamento, diz o artigo 42 da lei do cheque. E para o protesto, como funciona se acaso não foi pago o título? Ora, se não foi pago quando da apresentação do cheque, então aí o credor ele poderia fazer a opção entre o câmbio pelo dia da apresentação ou do pagamento. Mas se ele for levar o protesto, a gente vai aplicar agora o artigo 10 da lei de protesto, e com isso, então, a conversão, ele vai informar a conversão quando da apresentação do cheque, como que ele faz esse cálculo para a conversão na moeda nacional, porque no protesto, se houver pagamento, também tem que ser feito na moeda nacional. O sacado. O sacado é o banco ou a instituição financeira que deve pagar, e isso deve constar no título, é um requisito essencial. A data da emissão. A data da emissão do cheque é um requisito necessário, mas entenda-se, é suprível até a data de sua apresentação, tal como os requisitos em gerais do cheque, que eu posso emitir um cheque em branco e o portador de boa-fé pode preencher esse cheque até a sua apresentação. Se ele preencheu regularmente, esse cheque vai ser considerado completo. Então, a data de emissão é um requisito necessário, mas suprível até a data de sua apresentação. A assinatura, pela lei, sem dúvida, é um requisito essencial, e aí eu diria é o principal ato que vai constar no cheque, porque sem assinatura, para os documentos em geral, nós falamos, a assinatura que dá vida ao documento, em título de crédito, é a assinatura que cria o título de crédito. É o ato principal que cria o título. Lembrar que a assinatura pode ser do emitente ou de mandatário com poderes especiais. E os requisitos acidentais vocês vão encontrar no artigo 2º. O inciso 1º fala do lugar do pagamento, o inciso 2º fala do lugar da emissão. O lugar do pagamento, se faltar, ele vai ser colhido pelo lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles, não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar da emissão. O lugar de emissão, na falta, é considerado o lugar indicado junto ao nome do emitente. Então, se é possível haver falta desse requisito, é porque ele é um requisito acidental. E a própria lei indica como resolver a questão. Omissões e rasuras. A omissão, como eu já disse para vocês, toda omissão num cheque, ela pode ser suprida até o momento da apresentação. É o título em branco. Então, se houver omissão, até de todo ele, só não pode faltar assinatura, né? Porque a assinatura a gente não pode preencher no lugar do outro. Mas, uma vez assinado o resto dos títulos em geral, eu tenho que completar, agindo de boa-fé, o portador de boa-fé pode completar o título em que existe omissão, nos títulos em gerais, até a ocasião do protesto. Para o protesto tem que estar completo. E, se for cheque, até a ocasião da apresentação ao banco para o pagamento. Então, suprido regularmente, não haverá problema. Se não for suprido, e se essa omissão for referente a requisito essencial, a regra geral é que o título não terá validade. E também o banco não o pagará. Se houver omissão em requisito acidental, então o cheque é considerado válido, embora irregular. Então, ele pode até ser pago, pode ser protestado também. Então, depende aqui se a omissão ela incide em requisito essencial ou em requisito acidental. Com a rasura, a questão é um pouco diversa, porque
A rasura pode ser uma supressão fraudulenta ou uma adulteração. Eu posso adulterar alguma coisa ou suprimir algo, e aí, então, com a rasura, eu posso estar diante do que eu chamo de um cheque ilícito, um cheque falsificado, um cheque alterado. E, quando há uma ilicitude desse porte, em regra, ela pode comprometer a integridade do cheque, e daí compromete a validade do título. No entanto, é preciso ter algumas cautelas. Existem algumas rasuras que até o banco passa por cima e paga. Existem outras rasuras que o banco, ele vendo na hora da apresentação, ele devolve o cheque e carimba, com o motivo 35. Entre os elementos do motivo 35, consta lá o motivo de rasura. Se a apresentação do cheque consta com a sua devolução pelo banco sacado com o motivo 35, o tabelião de protesto não pode protestar o título. Então, se ele é devolvido por motivo 35, e entre eles está a rasura, o protesto é proibido. É preciso tomar o seguinte cuidado aqui, porque existem rasuras e rasuras, não é? É preciso que se faça, em rigor, um exame concreto e específico sobre o ponto em que incide a rasura e os efeitos dessa rasura. Então, por exemplo, a incidência sobre a quantia, o valor do cheque, sobre o beneficiário, o cheque era pagável para uma pessoa e, de repente, eu faço uma rasura que vai pagar para uma outra pessoa, por exemplo, é uma alteração substancial. E, nesses campos, obviamente, compromete a integridade do cheque em elemento fundamental do cheque, ele é inadmissível. Agora, existem algumas rasuras que, às vezes, podem, e até já foram na jurisprudência, consideradas sem consequências relevantes. Então, existe, por exemplo, um acórdão que já diz que, na data de emissão, por exemplo, a rasura foi considerada irrelevante. Aqui depende da rasura. Por exemplo, se eu tenho lá um cheque emitido 6 de janeiro de 2013, por exemplo. Aí, puxa, hoje não é dia 6, hoje é dia 8. Aí alguém pega o 6 lá e conserta, põe uma bolinha lá para o 8. Aí você percebe que foi alterado ali o 6 para o 8, ou mudado. Bom, que consequência isso teve? Bom, no caso não teve consequência nenhuma, o cheque foi apresentado no dia seguinte para o banco, dentro do prazo de apresentação, ainda que seja dia 6, seja dia 8. Que consequência isso teve no prescrição? Não teve outras consequências relevantes, o efeito disso foi um nada. Bom, houve rasura, houve alteração, houve, mas pode ser amanhã considerado que aquilo teve uma irrelevância em relação aos seus efeitos, e o cheque foi apresentado, foi protestado e foi considerado irregular, mas sem alterar a sua validade. Tá certo? Então, precisa tomar cuidado aqui no campo. A Corregedoria Geral, por exemplo, já se manifestou entendendo que rasura é o risco ou abrasão que afeta de algum modo a integridade documental e não qualquer sobreposição em escrito estranho à cadeia sucessória. Então, às vezes, no verso do cheque existem uma cadeia sucessória, existe algumas outras coisas escritas e existe rasura, às vezes, ali. Então, precisa examinar direitinho essa rasura, se ela está comprometendo a cadeia de endosso ou não. Se não comprometeu a cadeia de endosso, a Corregedoria entendeu que aquele tipo de rasura não vai ter muita relevância. Tá certo? É comum, às vezes, vocês colocarem no verso do cheque a destinação dele. Este cheque se destina ao pagamento de... Tá? Uma rasura ali. Que significado vai ter isso em relação ao compromisso que envolve a integridade do cheque como cheque? Então, é preciso analisar isso com um pouco mais de cuidado. Se eu coloco lá, este cheque é destinado ao pagamento de 6 laranjas. Aí eu risco laranja e escrevo 6 sacos de laranjas. Então, bom, teve uma rasura ali, tá certo? Mas isso compromete o cheque como o seu todo, ou ele vai ser irrelevante nos seus efeitos enquanto pagamento de cheque? Então, é isso que eu chamo um pouco a atenção. Então, tanto na apresentação do cheque quanto no protesto, é preciso ter atenção também ao ponto específico em que incide a rasura e os seus efeitos. Eu gostaria de fazer um tratamento agora com vocês, um ponto, que o ponto envolve o seguinte: nós vamos falar agora de um tema que envolve
o que nós vamos chamar de unidade e multiplicidade, ou unidade e dualidade ou multiplicidade de. Então, vamos pensar no cheque, no protesto e na obrigação, tá certo? Eu posso ter mais de um cheque, ou eu posso ter um cheque com vários exemplares ou não. A regra, se eu faço um cheque para você, esse cheque é único. Todo cheque ele é um documento único, é um título único, não é verdade? Mas existe uma exceção. Existem cheques que são transoceânicos, como diziam, e que esse tipo de cheque ele comporta vários exemplares. Quer dizer, um só cheque com vários exemplares é possível, é uma exceção, porque, em regra, o cheque é único. Eu tenho um só cheque e um só exemplar dele, e não vários exemplares. Mas a lei, em relação ao cheque, ela excetua. O cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares. Não é? Esse cheque não pode ser ao portador, e se for emitido assim em vários exemplares, o pagamento de um exemplar, ele libera o pagamento do cheque como um todo. E ele torna, portanto, sem efeito os outros exemplares. Tá certo? Então, aqui eu posso ter esse tema. Bom, o cheque é em um único exemplar ou em uma multiplicidade de exemplares. A regra é que o cheque é um só, um único exemplar. Por exceção, coisa que a gente não vê todo dia, e é raro ver isso, não é? Ele pode ser feito em vários exemplares. Mas é exceção isso daqui, a gente quase nunca vê isso. Tá ok. Agora, vamos aplicar isso ao protesto. Eu posso ter um título protestado várias vezes? Eu tenho unicidade de protesto ou multiplicidade de protesto? Eu posso ter dois protestos para o mesmo título? Então, vamos ver. A gente já pensou no cheque, né? O cheque, a unidade do cheque e a unidade e a multiplicidade de exemplares de cheque como exceção da exceção. Mas e o protesto? Eu posso protestar um título mais de uma vez? A regra diz que não. A regra diz que nós temos o princípio da unitariedade do protesto. Protesta-se o título e protesta-se uma única vez. Então, esse princípio é mais ou menos assim. O protesto é uno. Ele esgota-se em um só ato. Nós protestamos o título, não a pessoa do obrigado principal ou dos co-obrigados. Porque a gente poderia pensar, eu protestei e foi intimado o emitente do cheque, mas tem um avalista lá que não foi intimado. Agora eu quero protestar o avalista, agora eu quero protestar o endossante, quero protestar o outro endossante. Não se protestam as pessoas, se protesta o título. Tá certo? E assim vale para qualquer outro tipo de cambial ou título de crédito. Protesta o título, não a pessoa do obrigado ou dos co-obrigados. Protestado o título por um motivo, também é inútil protestar por outro motivo. Se eu protesto o título por falta de aceite, não preciso protestar por falta de pagamento, né? Porque se ele já não foi aceito, não vai ser pago. Se eu protesto por falta de pagamento, eu não vou protestar por falta de aceite, eu já estou com o vencimento do título, já venceu, não tem protesto por falta de aceite. Então, um motivo, né, protestado por um motivo, não precisa protestar por outro motivo, quando o título é suscetível de aceite. Não é o caso do cheque, mas uma letra de câmbio, por exemplo, poderia pensar nisso. Uma duplicata, eu poderia pensar também nisso. Tirado o protesto comum por falta de pagamento, em princípio também é desnecessário o protesto especial para fins de falência, porque o protesto comum vale para pedir a falência. Mas eu não preciso de protesto. Se eu tenho um protesto comum, ele vale para pedir a falência. Salvo num único exemplo, uma circunstância, conforme a lei atual de falência, a jurisprudência atual, que tem exigido que esse tipo de protesto seja tirado, seja lavrado no tabelionato do lugar onde nós temos o estabelecimento principal do devedor comerciante. E se esse protesto comum foi feito em outro local, diverso da comarca onde nós temos o estabelecimento principal, aí eu precisaria tirar o protesto ali, não é? Então, aí seria uma exceção aqui a esse princípio da unitariedade que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas, em regra, o protesto é um só. Eu não posso protestar duas vezes o mesmo título. Tudo bem? Bom,
Duplicidade de protesto, então, é inadmissível? Sim. Em regra, sim. Por exceção, é possível. Em que casos? Primeiro caso em que seria possível levar um título mais de uma vez ao protesto é casos em que o título ou documento ele é de prestação parcelada. Eu posso protestar só uma parte dele, depois levar para protestar uma outra parte. Esse não é o caso do cheque, mas poderia ser o caso, por exemplo, de uma cédula de crédito bancário, que eu posso fazer um protesto parcial de um valor e depois eu posso levar o mesmo título para protestar o outro valor que não está protestado ainda. Por erro, eu posso cancelar o protesto antecedente, que está errôneo, para tirar um outro protesto do mesmo título, que é agora sem erro. Ou, naquele caso que eu falei para vocês, do protesto comum, lavrado no lugar do pagamento, que era A, mas o atual domicílio da empresa comerciante é em outra comarca, é na comarca B, e eu preciso do protesto para fins de falência para poder instruir o meu pedido de falência com o protesto. E com aquele protesto comum lavrado no lugar diverso do atual domicílio dela, eu não vou conseguir pedir a falência. Então, eu vou cancelar o protesto comum para pedir agora, apresentar o título na outra comarca, para pedir o protesto para fins de falência no lugar do domicílio do atual domicílio atual do devedor, do estabelecimento principal dele. Então, são exceções, onde um mesmo título pode ser protestado mais de uma vez, mas por exceção, a regra não é essa. E vamos falar agora um pouquinho da unidade da obrigação. Então, veja que eu falei, em primeiro lugar, da unidade do cheque, da unidade do protesto, e sempre exceções é a duplicidade ou multiplicidade, isso são exceções. E a obrigação, como funciona? Se eu tenho uma única obrigação, eu posso ter 2 protestos? Posso ter unidade de obrigação e 2 protestos? Será possível isso? Eu dou alguns exemplos que aconteceram em casos concretos que foram julgados pela corregedoria. Por exemplo, havia um cheque protestado, que se referia a uma dívida, e depois, sobre aquela dívida, foi feito um acordo em juízo. No acordo em juízo, depois o acordo não foi cumprido. O acordo foi homologado por sentença do juiz e não foi cumprido. Aí, então, poderia protestar esse segundo título, a sentença homologatória do acordo? Entendeu a corregedoria que não, porque haveria duplicidade de protestos referentes à mesma obrigação, e que isso não seria possível. Eu tenho um cheque e depois eu tenho uma sentença, mas no fundo das duas eu tenho a mesma obrigação, conforme consta na sentença, homologatório, o acordo está constando que é por falta de pagamento daquele cheque. Tá? Então, entendeu a corregedoria que, nesse caso também de unidade de obrigação, não poderia haver duplo protesto se isso é perceptível da face do título, no caso do acordo homologado judicialmente. O mesmo aconteceu aqui num outro caso julgado pela corregedoria, também em 2008, em que havia confissão de dívida garantido por notas promissórias. A possibilidade do protesto do instrumento particular sem necessidade de aguardar o vencimento original das cartas a ele vinculado, e, nesse caso, era preciso fazer anotação nas notas promissórias para evitar o duplo protesto pelo mesmo débito. Então, eu levei para o protesto a confissão de dívida, protestou, mas a nota promissória que foi extraída, vinculada a essa confissão de dívida, vai ter lá uma anotação para que ela não seja levada ao protesto pelo mesmo débito. Então, nós temos algumas situações aqui em que a corregedoria está entendendo que na unidade de obrigação também se deve evitar a duplicidade do protesto. Vamos falar um pouco agora da apresentação do cheque. Bom, a apresentação do cheque é aquele momento, aquele histórico do cheque na sua vida, que é o encaminhamento do título ao sacado, ao banco ou à Câmara de Compensação para que ele seja pago. Existe um prazo para isso. O prazo para que se apresente um cheque ao pagamento para o banco ou para a Câmara de Compensação é de 30 dias, caso seja emitido na mesma praça, ou de 60 dias, se for emitido em praça diversa.
E se a apresentação for tardia? A consequência principal disso é a perda da ação de regresso. Então, o portador do cheque, o beneficiário, o credor, ele perde a ação de regresso contra os endossantes e avalistas. Portanto, verificam que isso é uma lógica diversa da lógica dos títulos de crédito em geral, porque o que conserva o direito de regresso é o protesto para os títulos de crédito em geral, para as cambiais em geral, o que conserva o título de crédito, o direito de regresso é o protesto. Aqui não. Aqui, para o cheque, o que conserva o direito de regresso é a apresentação oportuna do cheque ao banco ou à Câmara de Compensação. Se ele não fez isso, ele perdeu, ele não conservou o direito de regresso contra endossantes e avalistas. Contra a emitente, ele ainda tem, ele pode entrar com ação executiva. A ação executiva, portanto, é cabível contra a emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque, desde que não prescrito. Para isso, ele nem vai precisar de protesto e nada. Ele tem ação executiva e ele não perde também essa ação executiva com a apresentação tardia ao banco ou à Câmara de Compensação. O carimbo de recusa ao pagamento, ele é necessário para o protesto? Sim, ele é indispensável. Então, primeiro, o cheque deve ser apresentado ao banco. Se ele não foi apresentado ao banco, ele não pode ser levado a protesto. Então, primeiro apresenta no banco, e aí, se devolvido por algum motivo, ele pode ser levado ao protesto. E aí, então, ele vai ser qualificado pelo tabelião de protesto, se pode ou não pode ser protestado, conforme o motivo lá que está declarado também. E, nesse caso, então, a regra qual que é? É que um cheque não apresentado ao banco não pode ser protestado. Tem exceção? Tem. Tem uma exceção. Quando o protesto ele for tirado contra o próprio banco. Difícil acontecer, realmente, é muito difícil acontecer, aparecer isso no cartório e tal, mas é possível que eu tenha, então, o protesto direcionado ao banco sacado e não direcionado ao emitente. Então, se eu quero tomar medidas contra o banco sacado, nesse caso, então, é óbvio que não vai ter apresentação. Existem duas coisas que são relevantes a gente falar aqui quanto à apresentação. Existe o que nós chamamos de contraordem e oposição. Contraordem é revogação. Então, quando vocês têm, o emitente deu a ordem de pagamento e o emitente dá a contraordem, ou ele vai revogar aquela ordem que ele deu para ser pago aquele cheque. Então, a contraordem, por ser uma revogação pura e simples, ela, em regra, diz o artigo 35 da lei de cheque, que ela gera efeitos após o prazo de apresentação. E a sustação? A sustação do emitente, não é sustação em juízo. Sustação em juízo é outra história. A sustação pelo próprio emitente ou pelo portador legitimado, é o que se chama de oposição. Oposição fundada, oposição motivada. Essa oposição fundada ao pagamento, ela deve ser motivada pelo emitente ou pelo portador legitimado. Por exemplo, o cheque foi furtado, o cheque foi extraviado, fui assaltado. Então, isso gera o quê? Uma oposição, gera uma sustação, que não é tecnicamente o nome de contraordem. Ela é assim descrita no artigo 36 da lei de cheque, e ela é possível até mesmo no prazo da apresentação. Então, sabendo já disso, a gente pode avançar um pouco mais aqui. Porque depois eu vou recuperar essas noções para trabalhar vocês aqui em outros pontos que são relevantes para o protesto do cheque. Ingressamos agora, então, no ponto do protesto do cheque. Eu farei algumas perguntas apenas para situar e clarificar alguns pontos, alguns até que eu já falei, e depois a gente vai fazer o tratamento específico de alguns pontos. Primeiro, o protesto do cheque é facultativo ou necessário? Depende. Depende por quê? Ele é desnecessário para caracterizar a insolvência do banco, por exemplo, do sacado. Se o banco não paga porque está insolvente, ele é desnecessário. Mas eu posso levar o protesto para
tirar contra o banco. Ele também é desnecessário para conservar o direito de regresso, porque a gente já viu que o que assegura o direito de regresso no caso do cheque é a apresentação oportuna, no tempo certo, do cheque ao banco sacado, e não o protesto. Então, eu levo o cheque, mas ele é facultativo, o protesto do cheque. Eu posso levar o protesto, mas ele será sempre facultativo. No entanto, o protesto é necessário para requerer a falência. Se eu quero requerer a falência de um devedor comerciante, eu preciso do protesto do título que eu tenho. Se é do cheque, eu preciso do protesto do cheque para requerer a falência. Entretanto, não é o protesto, repito, que resguarda o direito de regresso, e sim a oportuna apresentação que o resguarda. É indispensável a apresentação do cheque? Sim, já disse para vocês, a apresentação do cheque é indispensável. E assim vocês podem colher julgado sobre isso. A prova da apresentação e o motivo do não pagamento pelo banco são necessários, dizem até as normas da Corregedoria Geral da Justiça de um modo expresso. Entretanto, no protesto para medidas contra o sacado, disse também a própria lei do protesto, na sua parte final do artigo 6º, que ele é desnecessário. E qual o lugar do protesto? Onde eu devo levar o protesto? Ora, para o protesto dos títulos de crédito em geral, existe um lugar só. É um lugar definido em que eu posso levar o protesto. Eu não posso ficar escolhendo o tabelião de protesto que eu quiser. Ah, eu gosto muito do tabelião de protesto tal, vou lá levar. Isso é possível para lavrar uma escritura de venda e compra, é possível escolher o tabelião de notas, mas não é possível escolher o tabelião de protesto. Existe uma regra que define qual é o cartório de protesto competente, ou tecnicamente, o tabelião de protesto que tem a atribuição para lavrar aquele protesto. E, em regra, para os títulos de crédito em geral, é um só. Mas para o cheque, eu tenho duas opções. É uma exceção. Para o cheque, eu posso escolher o domicílio do banco ou o domicílio do emitente. Porque isso consta expresso no artigo 6 da Lei de Protesto. Isso é uma exceção, uma duplicidade de cartórios onde pode ser protestado um cheque, o domicílio do banco ou o domicílio do emitente. Fora daí, eu não posso levar o cheque ao protesto de um tabelião, só de um desses dois. Havendo referência a dois ou mais correntistas, quem deve ser intimado e quem deve constar no índice de protesto? Aí, então, nós temos um problema da lei. A lei de protesto, no seu artigo 48, parágrafo 2º, o 48 da lei de protesto, ele fala, perdão, o artigo 48 da lei do cheque fala do protesto do cheque. E ao falar do protesto do cheque, o parágrafo 2º diz assim: o instrumento de protesto datado e assinado pelo oficial público competente contém A, B, C. Aí ele diz, na letra B, contém a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou representante legal e demais pessoas obrigadas no cheque. Então, quem lê a lei, parece que tem que intimar todo mundo, tem que intimar todos os endossantes, intimar todos os avalistas, o mandatário, o representante, se intimar todo mundo aqui, pelo teor da lei. Mas não é o teor da lei, não é a intenção literal que prevalece. O que tem prevalecido é o seguinte, na intimação para o protesto do cheque, quem deve ser intimado é o sacado. E o sacado, quem deve ser intimado aqui é o emitente, aquele que saca, e não os outros, não todo mundo, não é? E nem o sacado. O sacado é o banco, não é o banco que eu vou intimar. Vai intimar o emitente. Então, a regra para o cheque é que nós intimamos apenas quem assinou, quem emitiu o cheque. E se eu tiver dois ou mais correntistas, mas apenas um emitente, apenas um assinou, eu intimo apenas aquele que assinou. Então, se eu tenho lá marido e mulher que assinaram o cheque, marido e mulher que são correntistas, mas apenas a mulher que assinou o cheque é a mulher que vai ser intimada e que vai constar no índice de protesto. Então,
Por quê? Princípio da literalidade. Ainda que se cuide de conta conjunta, solidariedade é apenas na relação contratual com o banco. Trabalhemos agora um pouco o protesto dos cheques sobre o ângulo dos motivos de devolução por ocasião da apresentação. Apresentado o cheque, o banco devolve e especifica qual o motivo da devolução daquele cheque. E vamos ver como é que isso vai ter consequências no protesto. É possível negar o protesto por motivo atrelado à causa de sua emissão? Ora, a gente sabe que o cheque é um título abstrato. Então, a gente poderia chegar à seguinte conclusão: título abstrato, não se vai à causa. Ele é abstrato justamente para a gente não ir à causa. Mas, por exceção, tem sido vedado alguns protestos de cheque em que nós acabamos indo à causa. É vedado o protesto de cheque sem endosso ou aval, devolvidos pelo sacado, pelo banco, por motivo de furto, roubo, extravio das folhas dos talonários, fraude, ou ainda por sustação ou revogação provisória, que eu já vou falar. Então, por esses motivos, eu não vou poder protestar. Puxa, esses motivos, na verdade, eles estão atrelados à causa, algo que é de fundo lá do cheque. Não é atrelado ao cheque em si, ao cheque na sua letra. É um motivo que o banco colocou quando foi apresentado e que está avisando que aquele cheque foi furtado. Como é que ele sabe que foi furtado? Bom, ele sabe, em primeiro lugar, porque o emitente, quando foi furtado, telefonou, né? Hoje em dia a gente telefona, manda e-mail, manda mensagem, não paga esse cheque porque ele foi furtado. Depois apresenta um boletim de ocorrência e formalizou aquela referência. Então não vai ser, mas é um motivo atrelado à causa. Então, nesses casos, por exceção, a gente vai à causa sim. A gente vai à causa, porque é proibido o protesto desses cheques. Mas note bem, esses cheques que não foram endossados, tá certo? Não tem o endosso pleno, não tem o endosso translativo. Ou também não tem aval. Porque se ele tiver endosso ou aval, ele também vai poder ser protestado, mas com uma cautela que eu já vou falar daqui a pouquinho. Antes de chegar lá, eu gostaria de falar um pouquinho da sustação ou revogação provisória. Há uma circular do Banco Central, 3535 de 2011, e essa circular ela vai trabalhar um pouco esse ponto da sustação ou revogação provisória. Eu falei para vocês que uma contraordem é uma revogação e que uma oposição é uma sustação. E isso pode ser feito hoje provisoriamente. Né? Nós recebemos, às vezes, mensagem, alguém mexeu na sua conta bancária, o banco vai lá e manda uma mensagem para você, teve um saque na sua conta, aconteceu isso. Hoje em dia, até por telefone, 5 minutos depois que mexeram na conta bancária, você tem a notícia e a referência. E se você vê que estão mexendo na sua conta bancária e que aquilo, isso daqui tem cheques aqui caindo na minha conta bancária, mas eu não emiti cheque nenhum, eu nem tirei cheque do banco. Eu pedi só um talão de cheque para enviar para minha casa, mas não chegou ainda. E está caindo cheque na minha conta, o que você vai fazer? Imediatamente você telefona para o banco, você manda uma mensagem para o banco, formaliza, olha, esse cheque aqui não fui eu que dei, susta o pagamento de todos esses cheques. Então, imediatamente você faz isso. Isso é uma sustação provisória. Sustou provisoriamente o pagamento do cheque. E você vai ter um tempinho para depois formalizar aquilo que vai ser definitivo. A definitiva, você vai ter que apresentar um boletim de ocorrência, do furto, vai ter que formalizar isso para depois estar direitinho. De plano, você recebeu a mensagem, viu que não é seu, você já faz a sustação. E só com a sua palavra o banco susta provisoriamente o pagamento do cheque, que depois você tem um tempo para fazer a comunicação formal do furto, ou seja lá do que for. Tá ok. Então, por sustação ou revogação provisória, isso pode também ser devolvido pelo banco. E, nesse caso, esse cheque que não foi endossado, que não tem aval, ele também não vai poder ser protestado. Vamos ver um pouquinho mais adiante como é que isso vai funcionar. Bom, quem deve ser intimado e figurar no índice de protesto? Em regra, é só o emitente, como eu estava dizendo para vocês.
Mas, por exceção, no caso de cheque roubado, furtado, extraviado, etc., ou seja, devolvidos por um dos motivos 20, 25, 28, 30, 35 e 70, conforme a relação de motivos de devolução dos cheques do Banco Central do Brasil. Se esses cheques, roubado, furtado, extraviado, etc., circularam por endosso ou foram garantidos por aval, eles poderão ser protestados apenas para a garantia do direito de regresso. Eles podem ser protestados, já houve na apresentação a reserva do direito de regresso, mas nesse caso eu posso também levar ao protesto. E quem vai ser intimado? Ninguém. Quem vai constar no índice dos protestados? Ninguém. É feito um índice à parte. É feito um índice à parte e eu não vou constar ninguém como protestado. É o que consta em São Paulo, no item 37 das normas da Corregedoria Geral da Justiça. Ora, a ideia, então, que subjaz aqui, pela qual se teve início em matéria do cheque, um avanço na investigação de aspectos causais que vão gerar a desqualificação para o protesto, que vai gerar a recusa do título ao protesto, ela começa realmente com a ideia de cheque falso. Então, eu peguei aqui a referência ao provimento 14 de 96, que vedou o apontamento de cheques devolvidos pela linha 25 e 28, lá em 1996, para a gente ver como é que isso foi entendido. Entendeu-se que um cheque falso, que tem folhas de cheque furtadas, roubadas e extraviadas, eles carecem de sentido deixar eles no protesto para depois prejudicar o emitente, porque o emitente acaba sendo prejudicado se fosse protestado aí. E o prejuízo dele é um prejuízo grave, ele teria que ir até o juízo, a cancelar o protesto, entrar com uma ação, dizer que houve o furto, houve o extravio, e isso dava um trabalho danado. E as consequências do protesto, nós sabemos todos que são consequências gravíssimas. Então, se entendeu que, nesses casos, com a devolução desses motivos de cheque falso, furto, roubo, extravio, é possível, então, vedar o apontamento desses cheques e, por consequência, vedar o protesto desses cheques em rigor, né? Ora, aí a gente vem um outro tema. Nós sabemos que existe também o chamado motivo 21. O motivo 21 é a sustação ou revogação pelo emitente do cheque por qualquer motivo. Então, ele teve um problema lá, uma desavença qualquer no relacionamento que ele teve na relação causal, obrigacional que ele teve com alguém. Ele emitiu o cheque porque estava comprando alguma coisa, essa coisa que ele recebeu estava com um vício, ele entende que a prestação de serviço não foi feita conforme o seu agrado, estava uma discussão qualquer do contrato lá de baixo, e ele assusto, revogo, motivo 21. Ele não precisa especificar um motivo ilícito, ele põe qualquer motivo. O cheque vai ser sustado ou revogado? Ele vai ser sustado ou revogado. E, nesse caso, o protesto é possível? Sim. Se o cheque é devolvido pelo motivo 21, o protesto é possível. Por quê? Porque o tabelião não vai investigar a causa. Se teve ou não teve vício naquela venda e compra, se a coisa foi entregue ou não, o serviço foi feito ou não com algum defeito, isso não interfere, é investigação de causa. O tabelião de protesto não vai ingressar aí. Se for devolvido pelo motivo 21, a ideia é protesto, o protesto é admissível. Entretanto, o motivo 70, que é aquela sustação ou revogação provisória, ele pode abarcar situações do motivo 21. Então, o motivo 70, que é a revogação, sustação provisória, ele revogou provisoriamente, pode ser pelo motivo 20 ou 28, que diz respeito a situações de cheque ilícito, falso, etc., de fraude. Mas também pode ser que ele revogou lá pelo telefone e tal, por um motivo do 21. E quando chega a devolução pelo motivo 30, o tabelião de protesto não sabe o que está por trás do motivo 70. Perdão, quando chega para o motivo 70, ele não sabe o que está por trás do motivo 70.
pode ser o 20 ou 28, mas pode ser o 21 também. E aí, ele susta ou não susta? Como ele não sabe o que está por trás do motivo 70, ele susta o pagamento. Ocorre que o portador do título, ele pode apresentar o cheque uma outra vez. Devolvido pelo motivo, ele pode apresentar o cheque por uma segunda vez. E aí o banco, ele vai ter que colocar não o motivo provisório, mas o motivo definitivo do porquê esse cheque ele não está sendo pago. Aí ele vai devolver o cheque no motivo 20, no motivo 28 ou no motivo 21. Vai devolver em um dos motivos lá que vamos chamá-los de definitivos. Se esse cheque que primeiro foi devolvido pelo motivo 70 volta depois para o tabelionato de protesto com o motivo 20 ou 28, o tabelião não protesta. Mas se ele voltar, primeiro não protestei porque estava no motivo 70, mas ele volta no cartório com o motivo 21, aí o tabelião de protesto pode e deve protestar. Tá certo? Então o motivo 70 tem essa peculiaridade. A solução: recusa o protesto no motivo 70, mas reapresentado o cheque, a devolução será de motivo definitivo especificado. E então, caso a anotação seja no motivo 21, o protesto pode ser lavrado. Existem outros protestos vedados, proibidos? Sim, existe. É proibido o protesto de cheque emitido em moeda nacional fora de circulação, por exemplo. Então, se bateu lá um cheque no meu cartório emitido em cruzado. Pô, cruzado já faz tanto tempo que não tem essa moeda, a moeda já saiu de circulação faz tempo, eu devo devolver esse protesto. O prazo de apresentação já está escoado há mais de um ano, moeda fora de circulação, não vai poder. No período da CPMF, foi proibido o protesto de cheque com mais de um endosso translativo, porque seria uma fórmula de burlar a CPMF. Salvo se cancelados os endossos posteriores com apresentação pelo favorecido ou primeiro endossatário. Então, conforme a lei e diversos julgados, eu coloquei um deles aí, nesses casos, então, foi proibido esse tipo de protesto. Uma proibição temporária aqui no período de existência da CPMF. Uma outra proibição, que ela é importante, eu vou trabalhar ela agora devagarinho, é a proibição do item 34 das normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Ela diz que é inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. E aí a gente vai ter que aprender como nós vamos verificar e identificar o abuso de direito por parte do apresentante, que nesse caso o protesto também é proibido. E para falar sobre isso, eu vou contar uma história um pouco mais aqui larga para vocês, para chegar aí no abuso de direito e o que está acontecendo com esse ponto. Primeiro, a gente vai falar aqui de cheques antigos. Cheques emitidos com um largo tempo de emissão. Emitidos há muito tempo atrás. Cheque apresentado mais de um ano após a emissão, se entendeu que podia haver, em relação a esses cheques, uma fumaça de abuso na tirada do protesto. Então, a primeira referência que a Corregedoria fez, lá em 2005, não é? Vocês estão vendo, na verdade foi em 2004, esse processo aqui é de 2005, a Corregedoria começou a exigir que fosse apresentado para esses tipos de cheques a comprovação de endereço do emitente. Porque, geralmente, esses emitentes eles eram cheques muito antigos, o endereço deles já era outro. Então, olha, apresenta o comprovante de endereço do emitente, uma declaração do banco sacado, para depois, então, dar um pouco de controle a esse abuso de cheques antigos que estão sendo protestados, só para depois fazer um acordo, porque às vezes o cheque é antigo, de um valor irrisório, muito pequeno, mas levado ao protesto, depois vai procurar aquele que foi protestado, vai fazer um acordo com ele para poder acabar com aquele protesto, e é sempre situações que poderiam dar margem ao que nós chamamos de abuso nessa área. Então, a primeira forma de controle
que se entendeu possível fazer a comprovação do endereço do emitente. E foi feita essa norma, então, naquela altura. Mas, ao mesmo tempo, os cheques emitidos em favor de terceiro, há mais de um ano, com posteriores endossos, a negativa de protesto se entendia que era inadmissível. Exigia o comprovante de endereço atual, tal, mas não dava para negar esse tipo de protesto, conforme o artigo 9º da lei de protestos, está fora das hipóteses, também do artigo 6º. E a Corregedoria entendia que era possível fazer esse tipo de protesto. E assim também, cheques antigos, endossados, ainda que tivesse já lá no fundo até uma referência que podia estar prescrito, mas protesta. A Corregedoria Permanente da capital baixou um provimento em 2007, chamado Provimento 1 de 2007, que passou então a brecar, a inibir o protesto desses cheques com abuso de direito. Num primeiro momento, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo entendia que a recusa pelo provimento 1 de 2007 na capital, ela não era suficiente para inibir o protesto do cheque antigo que tivesse endossos. Então, continuava permitindo esses cheques. Mas também, ao mesmo tempo, a Corregedoria Geral não revogou o provimento 1 de 2007. Deixou o provimento 1 de 2007, porque percebia que ali havia realmente uma situação que buscava coibir um abuso. Posteriormente, a Corregedoria, em 2012, mudou a sua orientação, a Corregedoria Geral agora, para o Estado todo de São Paulo. Mudou a sua orientação e acolheu o que nós falamos de inibição do protesto abusivo. Quanto ao tema da prescrição da pretensão executiva, no caso aqui, para o cheque, é de 6 meses do término do prazo de apresentação, ou a prescrição da monitória da cobrança, que é de 5 anos. Essa questão nós já trabalhamos em aula anterior, eu não vou entrar aqui outra vez nessa matéria. Mas é preciso entrar na matéria que diz respeito à mudança de orientação da Corregedoria quanto ao protesto abusivo, a partir de 2012. E foi feito o quê, então, a partir de 2012? E, mais adiante, quando houve a última reforma das normas que tratam do serviço de protesto de títulos e documentos de dívida no Estado de São Paulo, isso foi até alargado. E nós temos aqui 3 pontos no protesto abusivo que nós temos que ter a nossa atenção concentrada. O primeiro ponto é esse: comprovação e indicação de endereços atualizado do emitente. Então, aquilo que começou em 2004 continua atualmente nas normas. É preciso exigir comprovação e indicação de endereço atualizado do emitente. Obrigatória para cheque com mais de 1 ano, facultar ao tabelião exigir se suspeitar a veracidade do endereço fornecido ou apresentado em comarca diversa do lugar de pagamento, comprovação operada por declaração do banco sacado em papel timbrado com identificação do signatário nos casos de cheques devolvidos pelos motivos 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31. Fora desses casos, comprova-se por declaração bancária documentos idôneos. E até a Corregedoria entendeu que essa comprovação e indicação de endereço atualizado do emitente também poderia ser aplicado por analogia para notas promissórias também emitidas há mais de 1 ano, ou de se pudesse suspeitar a ocorrência de algum abuso. Tá. Então, primeira forma, aquilo que começou em 2004 continua até hoje. Mas, além disso, houve a proibição de protestos abusivos. O protesto facultativo, depois eu vou falar do necessário, o protesto facultativo de cheques em quadro de evidente abuso de direito, colhido por indícios, ele não pode ser protestado, conforme o provimento 12 de 2012, que nós temos hoje o item 34 nas normas de serviço da Corregedoria da Justiça. Mas como eu vou saber se é abusivo? Eu vou ter que olhar os indícios para extrair se é ou não é abusivo. Por exemplo, a data antiga de emissão.
A data antiga de emissão, em si, é um dado que não pode ensejar a recusa do título. Mas associado a outros elementos, nós falamos que nós temos uma cadeia séria e concatenada de indícios que autoriza a conclusão, autoriza inferir o abuso. Que outros dados? O valor irrisório ou em moeda diversa do real, apresentado por terceiros não beneficiários originais, indicação de endereço onde não reside o emitente, frustrando a intimação pessoal, apresentação em lote. Pega um monte de cheque em lote que recebeu tudo por endosso, uma mesma pessoa para fazer a cobrança e apresenta tudo de uma vez. Então, esses casos, os indícios podem levar, conjugados, a uma ideia de que está havendo, nesses casos, um abuso. E aí, então, a Corregedoria permite a recusa ao protesto desses títulos, cuja origem está naquele provimento 1 de 2007 da Corregedoria Permanente da capital de São Paulo. Mas, além disso, é possível que, na dúvida, olha, tem indícios, mas será que é mesmo aqui uma situação de abuso ou não? O tabelião de protesto pode fazer exigências esclarecedoras da legitimidade, quer para que seja esclarecido o endereço do emitente, quer para a declaração escrita de justificativa dos motivos do protesto. Então, o apresentante pode fazer uma declaração escrita, de repente, aquilo que se parecia nos indícios haver algum abuso, pode ficar esclarecido que é legítimo o protesto pretendido. E, por fim, houve uma novidade aqui também grande da Corregedoria, que está no item 35 das normas de serviço, que é a possibilidade da requalificação e do cancelamento de ofício ou a pedido desses protestos abusivos. O protesto foi tirado, foi lavrado, mas foi lavrado antes de 2012. Né? Não havia aquela norma ainda. Então, é possível que se peça, ou até o tabelião de ofício, faça a requalificação daqueles protestos, sem ônus para ninguém, e ele pode levar ao cancelamento do protesto. A cautela que se faz para esse tipo de requalificação, posterior ao protesto, é uma exceção da exceção, né? Porque só pode cancelar por motivo de pagamento, né? Aqui eu vou cancelar por um motivo de requalificação de algo que já está protestado. Se exigiu que para esse tipo de requalificação e cancelamento se fizesse o respeito ao contraditório e à ampla defesa, isto é, intimando o apresentante e lhe dando prazo de 15 dias para se manifestar sobre esse processo que começou de ofício ou a pedido no próprio cartório. Então, com isso, vocês têm aqui o tratamento dado hoje por São Paulo para os tais protestos abusivos, que geralmente estão na esfera do cheque. Por fim, cheque bom para. Não é? É o cheque que, na verdade, ele perde a sua função de ordem de pagamento à vista e vai ter uma função de crédito, que é para o dia tal, então, ele passa a ter uma função de crédito e não só uma função de ordem de pagamento à vista. Nessa matéria, é preciso distinguir, primeiro, o que é cheque marcado do que é cheque pós-datado. Cheque marcado e cheque pós-datado são coisas diferentes. Vamos falar primeiro do cheque marcado. Se entende por cheque marcado aquele que o banco, ou seja, o sacado, marca com consentimento do portador a data do vencimento. Então, o banco coloca bom para com o consentimento do portador. Então, é um cheque com dia certo para apresentação, ou com termo de vencimento. E a marcação, a rigor, tem uma função parecida ou similar ao aceite, numa letra de câmbio. O cheque marcado tinha previsão no artigo 11 do decreto de 2012, que disciplinava o cheque no Brasil. A lei uniforme do cheque não admite esse tipo de marcação. E a nossa lei do cheque atual, ela é omissa, ela é silente nisso, ela não fala se pode ou não pode fazer essa marcação. A doutrina, entretanto, fixou o entendimento de que ela é inadmissível por inteligência dos artigos 6º
e 7º da Lei do Cheque. Bom, o artigo 6º da Lei do Cheque diz assim: o cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com este sentido. O artigo 7º. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar, assinar no verso do cheque, não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título. A oposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente e o doçante e demais obrigados. O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada uma vez vencido o prazo de apresentação e antes disso, se o cheque lhe for entregue para... Ora, o artigo 6 não permite aceite. O artigo 7 não contém a exceção da marcação do cheque que tinha lá na lei cambial. Então, por inteligência desses dois artigos, se tem entendido que a marcação do cheque pelo banco, dando um dia para a sua apresentação ao pagamento, ela não tem mais admissibilidade no Brasil. Então, cheque marcado, em princípio, e também ele se tornou no Brasil inusual, não tem utilidade. Isso não se confunde, veja bem, com outros tipos de cheque que têm previsão. O cheque visado ou o cheque administrativo, isso é outra história, tá certo? Aqui a gente está falando só da marcação que o banco poderia fazer lá atrás, em 1912 e tal, bom para. Mas não é disso que a gente quer tratar, porque isso aqui já está mais ou menos letra morta no Brasil. O que nós queremos tratar é o tal do bom para, que é colocado pelo emitente, ou que é colocado pelo portador. Ele coloca lá, é bom para, né? Ora, esse bom para é o que nós chamamos de cheque pós-datado, que também conhecido como cheque pré-datado. O que é isso? É o cheque emitido com data futura. Ele é considerado irregular, na medida em que ele age como instrumento de crédito e não como ordem de pagamento à vista. Mas irregular não significa inválido. Ele é irregular, mas ele é válido e exigível desde a emissão, por leitura do artigo 32 da Lei do Cheque. E ele não perde a sua força executiva, temos vários julgados nesse sentido. A menção contrária ao seu pagamento à vista, bom para, aposta pelo emitente, pelo beneficiário, pelo portador, é considerada ineficaz, ou, para seguir o texto da lei, não escrita. Isto na esfera da apresentação do pagamento pelo sacado, que é o que fala o artigo 32. Então, se eu apresentar um cheque para o banco vai pagar, ou vai devolver sem fundos. O banco vai fazer isso, porque para ele é o artigo 32. Entretanto, na relação subjacente do título, no acordo que eles fizeram, há um rompimento desse acordo. E por isso se tem entendido que a apresentação precipitada antes do dia marcado, antes do dia designado como bom para o dia tal, ou da data que foi colocado lá da emissão futura, fere o acordo. E por ferir o acordo, se tem entendido que é ilícita a apresentação antecipada pelo portador do título. Bom, que consequência isso pode ter na esfera do protesto? A Corregedoria examinou isso. Num primeiro momento, a Corregedoria examinava essa circunstância do cheque pós-datado e entendia, apresentou para o banco devolveu sem fundos, porque se tivesse fundos, o banco ia pagar. O banco devolveu sem fundos. E o protesto? Então, num primeiro momento, o protesto admitia. A Corregedoria também admitia o protesto desses títulos. E fazia o seguinte controle. O protesto era considerado lavrado regularmente. O cheque era pós-datado. E a indicação da data de apresentação do título ao banco sacado era tida como
a data da emissão, que não caracteriza a alegada adulteração nem acarreta nulidade do ato. E o protesto era feito. Mas houve uma alteração de entendimento no ano de 2009. Em 2009, a Corregedoria alterou o entendimento em relação ao cheque pós-datado e entendeu que ele era inviável ao protesto. Qual foi o entendimento que se fixou? Partiu-se da leitura da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi até sumulada, na súmula 370, que tem o seguinte enunciado: caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Ora, se a apresentação antecipada de cheque pré-datado é dano moral, que você vai imputar ao apresentante, ao portador do título que apresentar lá escrito bom para, ou a data é futura, ele apresentou agora, isso é considerado pela jurisprudência dominante como um ato ilícito, que pode caracterizar até indenização por dano moral. Ora, nesse contexto, se autoriza a recusa do tabelião do protesto ao cheque com essa evidência. Por quê? O protesto agravaria o risco da ilicitude que já teve com a apresentação. Se já foi ilícita a apresentação, que já é suscetível de dano moral, o protesto ainda agrava a situação de ilicitude e agrava a situação do dano moral daí gerado. Daí, então, se entendeu que era viável a recusa desse tipo de protesto. E a ementa ficou da seguinte maneira: apontamento de cheque cuja data de emissão não se pode determinar com segurança, existe a possibilidade da apresentação antecipada de cheque pré-datado, que é ato ilícito e, portanto, o protesto é inviável. Eu disse para vocês já em aulas anteriores que cada vez mais a jurisprudência, quer por caminho de corregedoria e especialmente pelo caminho jurisdicional, aí que você vai ter também esse ponto com maior evidência, cada vez mais o tabelião está sendo chamado a verificar situações de fundo daquela relação. Os motivos do cheque, furto, extraviado, são situações de fundo, ou outros pontos relacionados ao fundo da relação. Mas são todas relações de fundo que a gente pode verificar na face do título. O motivo é uma relação de fundo, que o banco devolveu, mas eu posso verificar na face do título quando chega para o protesto. O caso do cheque bom para tal, eu posso verificar na face do título, verificar se ele realmente é um cheque pós-datado ou não. Ele tem a data da emissão, é X, e ele foi apresentado alguns dias antes, então é um cheque, dá para ver. Ou está escrito bom para o dia tal, e a data da emissão é uma, e o bom para o dia tal é outro, dá para ver. Qual foi da face do título, dá para perceber se foi ou se não foi. Então, em verdade, realmente, nós estamos entrando em aspectos de fundo, que é discutível até que ponto os tabeliões que fazem a segurança formal, eles podem ir avançando em tutelas de fundo, mas o que está sendo avançado nesse ponto é aquelas tutelas de fundo que eu posso, pelo menos, que são perceptíveis pela própria leitura do título. Nota promissória agora. Vamos falar um pouquinho da nota promissória. E para a nota promissória, nós vamos falar da data de vencimento, procurar também fazer o mesmo esquema, não é? Só algumas noções gerais, sem preocupação de esgotar todo o tratamento sistematizado do título que a gente vai falar, e vou focar em alguns pontos aqui que são talvez os que mais interessam aos tabeliões de protesto. Data de vencimento, duplicidade, formal divergente, alteração da praça de pagamento, emissão de notas promissórias em meio digital. É a tal da nota promissória eletrônica. Então, nós vamos focar, a nossa preocupação vai estar mais aí em cima, depois de um tratamento superficial de algumas noções gerais. Bom, a disciplina normativa da nota promissória vocês vão encontrar na LUG e no que nela faltar na lei cambial. A nota promissória é uma promessa de pagamento, um compromisso escrito e solene pelo qual alguém
se obriga a pagar a outrem uma certa soma em dinheiro. A natureza, título de crédito, é cambial. Portanto, traz toda a carga das características das cambiais: incorporação, literalidade, autonomia, legalidade, independência, abstração, formalidade, requisitos previstos em lei, cartularidade, força executiva. As figuras principais: emitente, que é o devedor originário, e o beneficiário, que é o tomador. A criação da nota promissória ocorre com a emissão, a assinatura de quem emite, que é o devedor originário. Esse é o ato cambiário principal. Ela circula por endosso, é garantida por aval, é realizada no vencimento. E o protesto por falta de pagamento é uno, princípio da unitariedade do protesto. Protesta, portanto, o título, intimando e figurando o emitente no índice de protesto, e não os endossantes nem os avalistas. Requisitos essenciais da nota promissória: nós temos, em primeiro lugar, a designação, nota promissória, a promessa de pagamento, o nome do beneficiário, o lugar do pagamento, data de emissão, assinatura do emitente. Quanto ao lugar do pagamento e data de emissão, a gente vai falar um pouquinho separado, mas pela letra da lei seria requisito essencial. Requisitos acidentais: época do pagamento, se não houver, à vista, então é suprível. Lugar de emissão, se não houver, o domicílio do emitente ou o lugar designado ao lado dele. Requisito suprível, requisito acidental. O requisito do lugar do pagamento a gente vai trabalhar de uma forma mais minuciosa daqui a pouquinho. Vamos discutir se é realmente um requisito essencial ou não, como que pelo menos a jurisprudência tem caminhado nesse sentido. Quanto à data de emissão, há uma divergência na qualificação desse requisito, data de emissão. A maioria da doutrina e da jurisprudência entende que a data de emissão é requisito essencial da nota promissória, não pode faltar sob pena de nulidade. Fran Martins, Evaristo Aragão, Luiz Emídio e de vários julgados, vocês vão encontrar isso. Mas alguns julgados, e também, por exemplo, o Pontes de Miranda, vai entender que ela pode faltar, que não vai ter prejuízo. Então, há uma divergência aqui no requisito data de emissão para qualificar ou não como essencial ou acidental. Mas note bem, uma coisa é a falta da data de emissão, outra coisa é a duplicidade de datas de emissão. Eu posso ter duas datas de emissão, aí eu tenho duplicidade. Então, uma coisa é duplicidade, outra coisa é a falta. Na falta, tem essa divergência. E se houver duplicidade, como agir? A duplicidade formal divergente, porque também se for duas datas, por exemplo, uma é escrita em algarismos, outra é escrita em extenso e é a mesma, não tem problema nenhum. Mas e se for divergente? Como que eu vou resolver? Uma é escrita 20 de 11 de 2010, a outra está escrito lá 21 de agosto de 2012. Uma divergência de data, como é que eu vou resolver isso de emissão, né? Nesse caso, a nota promissória está com duas datas de vencimento diversas. Por exemplo, uma em algarismo, outra por extenso. O caso de duplicidade e não de falta de data de vencimento. Qual a solução? E veja que aqui é até mais grave, né? Que eu estava falando da emissão e pulei para o vencimento sem ter o cuidado devido de explicar para vocês. É óbvio que a data de emissão é muito menos grave que a data de vencimento, né? A data de vencimento de uma nota promissória é de uma gravidade enorme, porque é a partir daí que eu vou ou não vou apresentar no protesto, vou ou não vou exigir o pagamento. Então, o ponto aqui é mais grave. A data de vencimento diversa. Quais as soluções que a gente vai ventilar nesse caso? Houve um julgado que começou, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que discutiu isso com intensidade, houve divergência de votos nesse acórdão, houve embargos infringentes nesse acórdão, houve recurso especial e chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, ele definiu de uma determinada maneira. Mas, por esse caso, é possível perceber que existe pelo menos
4 soluções jurídicas possíveis. 2 no sentido da nulidade, 2 no sentido da validade. 2 não salvando essa cambial, 2 salvando. E as razões, os apoios de fundamento são diversos. A primeira, uns dizem, não, essa nota promissória é nula. Por quê? Porque ela ofende o artigo 33 e 77 da LUG. A LUG diz no artigo 77 que é aplicável à nota promissória a disciplina da letra de câmbio. E no artigo 33, quando ela vai falar da disciplina da letra de câmbio, ela coloca a data de vencimento, especifica neste quadro a impossibilidade de validade quando ela tem esse tipo de defeito. Outros vão dizer, não, ela é nula, mas ela é nula por aplicação do artigo 55, parágrafo único da Lei Cambial de 1908, que prevê que a época do pagamento da promissória, está escrito lá isso, na letra da lei, ela deve ser precisa e clara. Se não houver precisão e clareza, então, ela não vai ter validade. Muito bom. Outros vão dizer o seguinte, não se cuidando de um requisito essencial, conforme a leitura do artigo 54 da LUG, e não vai anular a cártula. E outros vão dizer, é mera irregularidade, prevalece a data por extenso por aplicação do artigo 6º da LUG. Como que o STJ definiu a matéria? O STJ, enfrentando isso, ele definiu da seguinte maneira, entendeu que era nula a nota promissória, com divergência de data de vencimento, e daí, então, é incabível a aplicação de analogia para suprir lacuna que não existe. E aplicou o artigo 55, parágrafo único da Lei Cambial. No meu ver, a solução está correta, mas o fundamento jurídico não está adequado. Porque eu só vou me reportar à Lei Cambial, lembra que eu falei numa primeira das aulas? Eu aplico primeiro a LUG. Pego o título que trata daquela cambial. Depois eu vou pegar a lei especial a qual ela se reporta. E aí você vai até chegar no Código Civil. Tá. Se houver omissão. Então, o primeiro que nós vamos pegar aqui para tratar de letra de câmbio é a LUG. E ver se ela mesma resolve a questão. Só se ela não resolver que eu vou me valer da lei cambial. Porque se ela resolver, vai. Então, ela diz, na LUG, o artigo 77 diz assim, são aplicáveis as notas promissórias, na parte que não sejam contrárias à natureza desse título, as disposições relativas às letras e concernentes a. Aí tem vários itens, entre os vários itens, vencimento. Artigo 33 a 37. Bom, então, é aplicável pelo 77, os artigos 33 e a 37. E o artigo 35 diz assim, o vencimento de uma letra a certo termo de vista determina-se quer pela data do aceite, quer pela data do protesto. Na falta de protesto, o aceite não datado entende-se, no que respeita ao aceitante, como tendo sido dado o último dia do prazo para a apresentação do aceite. Errei, não é o 35, é o 33 para ler. O 33 diz assim, uma letra pode ser sacada à vista, a certo termo de vista, a certo termo de data, pagável num dia fixado. E aí esclarece assim, as letras, quer com vencimentos diferentes, quer com vencimentos sucessivos, são nulas. Então é expresso na LUG que a letra com vencimento diferente é nula. O 77 mandou aplicar do 33 ao 37, em matéria de vencimento. E o 33 diz que é nula. Então, a própria LUG resolveu o problema. Eu não preciso me valer da lei Saraiva, da lei de 1808 para resolver o problema, para falar que precisa clara e distinta e tal.
Então, a meu ver, aqui, nas soluções ventiladas, correta está a primeira. É nula por aplicação do artigo 33 e do artigo 77 da LUG. Tá certo? Praça de pagamento agora. Lugar de pagamento e lugar do protesto. O protesto comum deve ser tirado aonde? Qual é a regra do protesto comum? Em que lugar? Eu falei que é um lugar só do protesto, não é? Só para o cheque que é a exceção, que eu tenho 2 lugares onde eu posso levar o protesto, que é o lugar do pagamento ou o domicílio do emitente. Mas, em regra, o protesto deve ser tirado aonde? Primeiro, na praça de pagamento. Geralmente, as leis falam assim, por exemplo, o artigo 28 da Lei Cambial fala isso, o artigo 28 da LUG para a letra de câmbio, os 56 e os 57 vão falar isso para a nota promissória, na Lei Saraiva. O artigo 13, parágrafo 3º, diz isso no caso da duplicata, da lei das duplicatas, e assim as diversas leis que tratam diversos títulos, o warrant e tal, vai falar, o protesto tem um lugar. Que lugar? É a praça de pagamento. Então, quer pela lei cambial de 1908, que é aplicável aqui no caso, quer para a letra de câmbio e nota promissória, quer para cada uma das leis que tratam os diversos títulos. Mas aí, se eu não consigo resolver pela data de pagamento, resolvo pelo domicílio do obrigado. Se eu não resolvo nem por um pelo outro, só aí que eu vou, então, no domicílio do credor. Exceção é o cheque, que é alternativo um ou outro. Agora, se o protesto não é comum, e se o protesto é especial para fins de falência, então se entende que ele deve ser tirado na comarca do principal estabelecimento do devedor. Então, essa é a regrinha para o protesto. Qual o lugar de pagamento da nota promissória? Voltemos ao ponto se é requisito essencial ou requisito acidental. Se vocês forem ler a LUG, no artigo 75, número 4, diz assim, a nota promissória contém denominação, promessa, o 4, a indicação do lugar em que deve se efetuar o pagamento. Então, se eu for na letra da lei, rigorosa da lei, é requisito essencial, está entre os requisitos essenciais. Já houve até julgados nesse sentido, inclusive do STJ, que dá a entender que seria o tratamento dela de requisito essencial. No entanto, a grande maioria dos julgados tem entendido esse requisito como mera irregularidade e que pode ser considerado suprível. Na falta, será paga no domicílio do emitente. E assim diversos doutrinadores e diversos julgados. Alguns julgados, eu até verificando o fundo deles, acho que tem um pouco de excesso ao qualificar isso dentro do artigo 76, porque eles dão como fundamento para dizer que é suprível o artigo 76. O 76 diz assim, o título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes. E aí vem, numa dessas alíneas seguintes, diz, na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado, o que é isso aí? Lugar onde o título foi passado é lugar de emissão. Considera-se como sendo o lugar do pagamento, e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. Então, a rigor, talvez, isso aqui diz respeito ao lugar de emissão, e não ao lugar de pagamento. Mas muita gente usa a referência ao artigo 76 para considerar suprido a falta de indicação do lugar do pagamento. Mas, enfim, a maioria da jurisprudência tem entendido que se supre a falta do lugar do pagamento pelo lugar de emissão do título ou pelo domicílio do emitente. E o ponto da alteração da praça? Bom, lugar do pagamento é o lugar que está anotado no título. Se eu vou suprir por algum outro lugar, é o outro lugar que está anotado no título, ainda que eu entenda que é o lugar de emissão ou o lugar do domicílio, é o lugar que está anotado no título, não é outro.
E se houver alguma alteração? A alteração do domicílio de alguém ou alteração fora do título, ela não pode ser considerada para fins de lugar de pagamento ou de protesto. Entendo que é preciso observar aí o princípio da literalidade. A falta de indicação da praça se colhe, portanto, pelo lugar de emissão ou domicílio do devedor, que consta igualmente anotado no título e não fora dele. A mudança de domicílio do devedor, portanto, nada altera, pois é um elemento extracartular. Logo, mudando de comarca, a intimação será por edital. E isso não altera o lugar do protesto. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? A exceção que eu voltei lá atrás. É o protesto especial para fins de falência. Ora, para fins de falência, o lugar do protesto deve ser, conforme a atual lei de falências e o entendimento da jurisprudência que fixou em torno dessa matéria, lugar onde correrá a falência, e é a comarca do domicílio do principal estabelecimento do devedor comerciante. Aí, então, se o caso, será possível, então, cancelar o protesto comum por falta de pagamento tirado antes, numa comarca diversa do atual domicílio do estabelecimento principal da devedora, e tirar um outro protesto especial para fins de falência no domicílio atual. Então, a alteração de domicílio pode levar a uma mudança nessa área do protesto, mas por quê? Porque é possível e é devido o protesto especial no lugar do atual domicílio do devedor comerciante. Por fim, a emissão de nota promissória em meio digital, ou a chamada nota promissória eletrônica. É possível, não é possível? Como seria o entendimento deste ponto? Ela já é viável ou ela depende de regulamentação legal? Vamos levantar, então, a discussão em torno da matéria. Primeiro, inexiste previsão legal específica sobre nota promissória eletrônica. E previsão genérica de emissão de título de crédito em meio digital? Isso a gente pode falar que existe. Existe tanto por normas da corregedoria, que permite títulos em documento eletrônico, formados em documento eletrônico, assinatura digital, ingressar no cartório, mas existe, não só, porque a norma da corregedoria a gente poderia dizer, bom, mas isso é uma norma administrativa, cadê a lei? Né? A gente poderia apoiar genericamente a matéria no artigo 889 do Código Civil. O artigo 889 do Código Civil, no seu parágrafo 3º, diz assim: o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Então, eu posso criar um título de crédito em documento eletrônico. Alguma doutrina já diz que aí poderia, então, se identificar alguns títulos de créditos atípicos ou já em documento eletrônico. Outra doutrina diz, olha, não basta essa previsão genérica, nós precisamos de uma previsão específica numa lei que discipline isso, porque, afinal de contas, como vai circular esse título? Como ele vai ser realizado, esse título? Então, alguma doutrina diz, olha, essa norma ela exige uma especificação em uma outra lei específica para cada um dos títulos. Então, existe uma divergência, uma discussão na doutrina sobre isso. Mas, de alguma forma, nós poderíamos dizer, nós temos sim uma previsão genérica de títulos de crédito em meio digital que poderíamos extrair começar a extrair desta norma legal. E poderíamos aprofundar isso a partir da medida provisória 2222 de 2001, que vai tratar do certificado e assinatura digital. Porque qual o grande problema? Eu queria só lembrar o seguinte, uma coisa é eu gerar um documento pelo computador. Eu digito no computador e faço a impressão no papel.
quando eu digito no computador e faço a impressão no papel, o computador é só um veículo, tal como uma máquina de escrever qualquer, é um veículo da escrita. Mas a escrita está no papel. Então, a rigor, eu não tenho um documento eletrônico em sentido próprio. Eu tenho um documento gerado pelo meio eletrônico, mas ele não é um documento eletrônico. O documento eletrônico em sentido próprio é aquele que existe só virtualmente. Então, quando eu tenho a existência dele no meio eletrônico, no meio digital, e a assinatura se dá no meio digital e a vida dele é digital, né? Aí eu tenho um documento eletrônico. Por exemplo, se vocês imprimem uma sentença de um juiz, de um processo eletrônico, eu posso imprimir na minha casa uma, posso imprimir no gabinete do desembargador uma outra, posso imprimir aqui nesse ambiente uma outra sentença, ela vai ser sempre igual, mas essa sentença que você está imprimindo, ela não é o documento eletrônico propriamente dito. Ela é como se fosse a cópia do documento eletrônico, mas ela não é o documento eletrônico. Ainda que eu coloque isso tudo num papel, a existência do documento eletrônico, ele existe em meio virtual. A existência dele é virtual. Isso é documento eletrônico em sentido próprio. Não é? E qual foi sempre a grande dificuldade do documento eletrônico? Foi o que nós chamamos de imputação da autoria documental. Esse foi a grande dificuldade que essa medida provisória buscou resolver. E parece que conseguiu, ou está conseguindo resolver esse ponto. Como é a imputação da autoria de um documento? Durante séculos e séculos, foi a assinatura. Por isso que a gente fala que a assinatura dá vida ao documento. Por quê? Se eu tenho um documento escrito no papel, na hora que eu assino, eu digo, esse documento pode se imputar à minha autoria. Eu sou o vendedor, impute as obrigações do vendedor a mim, e impute as obrigações do comprador a mim, porque eu assinei aquele documento. E se houver alguma dúvida disso, como é que vai ser resolvido? Faça-se uma perícia grafotécnica, e veja se não sou eu mesmo. Tá certo? Se amanhã eu negar, não fui eu que assinei. Vamos fazer a perícia grafotécnica aqui, vamos ver se foi ou se não foi. Não é? Mas a assinatura é o modo que nós temos hoje de segurança da autoria documental, da imputação da autoria documental e das obrigações daí decorrentes, tá certo? Então, se eu assino uma letra de câmbio, eu assino uma nota promissória, assino um endosso, é a assinatura que nos assegura hoje a imputação das obrigações. Se o documento é só eletrônico, nós tínhamos até algum tempo atrás só o sistema de senha. O sistema de senha é um sistema muito frágil, porque alguém pode roubar minha senha, pode saber qual é a minha senha, vai lá, usa a minha senha aqui ou ali e vai dizer que sou eu. O sistema de senha é um sistema muito frágil. Se criou, então, o sistema de chaves públicas e privadas, né, pelo ICP Brasil, com um apoio normativo, um apoio legislativo, que vai assegurar a validade, a autoria do documento eletrônico, com tudo isso, com esse sistema de chaves públicas e privadas, que procura dar o quê? Uma segurança jurídica na autoria do documento eletrônico, na imputação de obrigações e deveres de um documento eletrônico. Então, se eu coloquei uma assinatura digital numa sentença, opa, é o Vicente que deu aquela sentença. Se eu coloquei a minha assinatura digital num protesto que eu lavrei, numa certidão que eu expedi digitalmente, ou como vai acontecer, se é que não já está acontecendo, numa escritura pública que foi lavrada em documento, em meio virtual, e que o tabelião assinou virtualmente ali, e guardou aquilo e transmitiu aquilo para o registro de imóveis, tudo isso, se não está acontecendo, vai acontecer. Não é? Ali é a segurança da autoria do documento. Então, o sistema de chaves públicas tem essa função. Ele tenta resolver esse problemão que nós temos, né? Como imputar a autoria documental do documento eletrônico em sentido próprio. Procurou fazer isso. E isso a gente já tem um mecanismo legal e a difusão disso pelas formas de assinatura digital, que a gente já tem isso. E na hora que o Poder Judiciário faz isso, isso dá uma certa credibilidade para os demais fazerem.
É aquela situação, né? Vamos fazer um contrato nós dois aqui de compromisso de venda e compra qualquer aí? Se você for fazer um compromisso de venda e compra qualquer com alguém, você pode ter até assinatura digital. Ele também tem. Vamos fazer isso em meio digital? Vocês vão ter segurança e falar, não. Vamos botar no papel, assinar, reconhecer firma direitinho, dá certo? Reconhecer firma direitinho, levar para o cartório direitinho. Como é que você vai preferir fazer? No papel, assinado, com reconhecimento de firma. Não é assim? Mas, com o tempo, você vai poder fazer isso com certificado digital. A rigor, até, já pode fazer. Não é? O Poder Judiciário, se o juiz está dando a sentença assim e eu levar esse documento assim para ele, ele vai ter que dar valor. Não é? Até a sentença dele é assim. Por isso que, quando a gente coloca a ideia, a segurança do judiciário, os outros órgãos públicos também estão fazendo, então a ideia, uma hora, a população vai também fazer. E isso vai chegar no cartório. Isso vai chegar no cartório. As notas promissórias serão feitas em meio virtual. Elas serão assinadas digitalmente. E isso vai chegar no cartório virtualmente. E o cartório vai trabalhar tudo isso virtualmente. Vai soltar até a certidão virtual, com assinatura digital. E quando chegar lá para o juízo, vai chegar tudo também em meio digital. Então, a ideia é que isso funcione assim. A tendência vai ser caminhar mais ou menos nesse sentido. A não ser que exploda uma bomba aí, sei lá, um vírus qualquer que a gente não conhece até agora e que destrua tudo isso. Mas a ideia caminha por aí, não é? Bom, existe, portanto, um avanço normativo processual, além daquele normativo do direito material, do Código Civil, do documento eletrônico, nessa estrutura, nessa infraestrutura de chaves públicas para poder admitir a certificado e assinatura digital. Existe também um avanço normativo processual, com o processo judicial eletrônico, que vai começar em 2006 de uma forma mais intensa, com a Lei 11.419, com a informatização dos serviços extrajudiciais. Veja que nós temos na Lei Minha Casa Minha Vida os artigos 37 a 41, que já estão prevendo os livros de registros eletrônicos e que tem um tempo para fazer a migração dos registros para isso. De modo especial, no serviço de protesto, nós temos inúmeras normas que já estão prevendo, já prevêem a situação disso em meio digital. Então, quando se vai fazer correção nos cartórios de protesto, a gente já vê que o cartório está todo informatizado, não tem mais papel ali dentro. Não é? Por quê? Ele já tem apoio normativo para que o serviço todo ande em meio eletrônico e seja armazenado em meio eletrônico. Ele já tem apoio normativo, tudo para isso, o artigo 22, 32, 34, 35, 39, 41 da Lei 9492 já está, de certa forma, o protesto está na frente dos outros serviços extrajudiciais. E tudo isso ainda parece que vai agregar, com o novo Código Civil, uma força ainda maior, que é o artigo 193, caput, parágrafo único. Então, enquanto lá o Código Civil, que eu já li para vocês, diz que o título pode ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou em meio técnico equivalente, que conste a escrituração do emitente, o artigo 193 do novo Código de Processo Civil, ele diz assim: os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados, validados por meio eletrônico. Bom, mas isso é para o processo eletrônico, não é? É para o processo eletrônico, é para os atos processuais jurisdicionais. Mas o parágrafo único vem e diz: o disposto nessa seção, que trata, portanto, do processo eletrônico judicial, aplica-se no que couber, ou no que for cabível, a prática de atos notariais e de registros. Então, a ideia é que os atos notariais de registros também tenham a mesma forma eletrônica do processo eletrônico. Não é? Então, alguns dizem, bom, se no direito material a gente já tinha algumas normas que iam permitir os títulos em documentos eletrônicos, e até a corregedoria já permite que isso ingresse no cartório, agora, com o novo Código de Processo, eu tenho já
não só o direito material nesse sentido, mas o direito formal, e o direito formal aplicado aos cartórios extrajudiciais, ou seja, isso aqui envolve os atos notariais de registro e não propriamente os títulos que nele ingressam, é aí a incidência da norma. No entanto, para além do direito material, que já havia uma previsão, eu tenho aqui também o direito processual que vai levar toda essa previsão. Então, eu diria, a tendência de futuro vai ser caminhar nesse sentido e, a meu ver, também admitir os títulos, até mesmo os títulos de créditos atípicos, ou os que já têm uma tipicidade, mas admitir também em meio eletrônico. Eu iria até um pouco mais longe. Lá, quando a gente estava nos bancos escolares, quando vocês estudaram lá, ainda nos bancos da faculdade, da academia, estudaram esse assunto, provavelmente um professor deve ter falado assim para vocês. A nota promissória, ela pode ser escrita no computador e impressa no papel? Pode. No meu tempo não tinha computador. Pode ser escrita na máquina de escrever? Pode. Então, quer dizer que não é só aquela que a gente compra na papelaria, que é nota promissória? Ah, não, eu posso escrever aqui. Eu posso escrever à mão e a nota promissória? Ah, se tiver os requisitos da lei, pode. Eu posso escrever num papel de pão e vai valer como nota promissória? Pode. Aí o professor vai ter falado assim, eu posso escrever com sangue ou é só com tinta de caneta? Se eu escrever com sangue num papel de pão, hoje em dia não tem mais papel de pão, né? Na minha época tinha, enrolava o pão num papel. Se eu escrever com papel de pão num sangue, observar o requisitos da lei, vale como nota promissória? Vale. É assim que a gente aprendia, não é? Ah, e se eu escrever numa lata de tinta? Se for num papiro, papiro não é papel, mas tem todos os requisitos ali, vale ou não vale? E se eu escrever numa lata de tinta? Eu pego a lata de tinta, tá lá, tinta branca, eu escrevo tudo ali e mando para o protesto. Vale ou não vale? Está escrito, tem todos os requisitos, está assinado, está tudo ali, por que não vai valer? Veja que eu estou alterando o quê? O suporte físico. Ah, se eu estivesse na Suméria, e se eu escrever numa pedra? E assinar na pedra? Eu estou mudando o suporte físico, mas eu tenho a escrita, estou com os requisitos todos, por que não vai valer? Aqui, no documento eletrônico, eu estou alterando o suporte físico, mas ele tem um suporte físico que é eletrônico, que é virtual, mas ele tem. Com assinatura, com todos os requisitos. Não é um título de modelo vinculado, é um título cujos requisitos estão na lei. Mas, enfim, é discutível isso, é uma matéria ainda aberta, mas nós temos, isso sim, é verdade, uma tendência. E a jurisprudência também tem tido boa vontade nesse ponto. Por exemplo, o Tribunal de Justiça tem dito que a execução lastreada em notas promissórias no processo em forma digital. Porque veja o problema que pode acontecer, não é? O processo já é digital. Eu tenho que apresentar a nota promissória. Princípio da cartularidade, eu preciso apresentar o original. Como é que eu vou apresentar o original se o processo é eletrônico? Eu vou ter que digitalizar, fazer a assinatura digital e encartar no processo eletrônico. Não é assim que os advogados estão fazendo hoje? É assim, isso é válido, porque afinal de contas, o original está onde? Não está no processo. O original da nota promissória escrita no papel está onde? Está no escritório de advogado. Ou está aonde? Está ainda com o emitente. Ah, mas puxa vida, eu só posso executar com a apresentação original do título. Como é que eu vou fazer isso no processo eletrônico? Vem o julgado e diz: a apresentação dos documentos digitalizados, inclusive títulos executivos que embasam a execução, sem que isso lhes retire a certeza. Tem admitido. Porque amanhã, então, será que eu poderia... o cartório todo já está em atos processuais, em atos notariais, atos de registro e em meio eletrônico, tal como o processo eletrônico. Será que eu posso digitalizar uma nota promissória e encaminhar para o protesto? Porque para o juiz eu estou fazendo isso, e o juiz está dando validade. Ou eu tenho que ainda apresentar o original. Tá certo? Há uma tendência de jurisprudência que, com o tempo, vai admitir isso.
As normas da corregedoria já deram um pouco de avanço e estão dando abertura também para isso dentro dos atos notariais e de registros em meio digital. E, por outro lado, a gente tem alguma jurisprudência já forte, no sentido de que dá validade à emissão e ao protesto de duplicata virtual. Então, o tema da nota promissória eletrônica ainda está aberto, não é algo fechado, eu não vou dizer aqui que, tranquilo, já pode fazer, não é um tema aberto, discutível, mas me parece que a tendência vai ser um caminho nesse sentido. Seria muito bom, é verdade, que o legislador federal já se antecipasse e já fizesse algumas observações, algumas normas que direcionassem o caminho de uma nota promissória eletrônica, até para esclarecer algumas dúvidas de como isso vai ser resolvido, inclusive no âmbito do protesto. Mas, enquanto isso não vem, a gente tem que trabalhar por aqui, e parece que a tendência vai ser cada vez mais na admissibilidade dos documentos eletrônicos, inclusive dos títulos eletrônicos, dos títulos que ingressam no cartório e, por que não, até da nota promissória virtual. E com isso, então, eu termino a aula de hoje, agradeço a todos vocês aqui, a todos vocês que acompanham também pela internet, mandem, por favor, as perguntas por escrito, para que a gente possa, então, no início da aula que vem, já começar a fazer as respostas dessa matéria que foi vista hoje, não é? E aqui, na plateia, se alguém tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Tá ok. Sem perguntas, então. Acho que tenho duas opções a dizer, né? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. E como o Marcelo me disse já no início, eu prefiro ficar com a segunda, não é? Então, tá bom. Muito obrigado a todos, tenham um bom feriado. Amanhã não teremos a aula, então, que foi projetada para o final do curso, em razão do feriado do dia 28, que foi colocado para sexta-feira. E na próxima quinta-feira, então, nós continuamos estudando agora a duplicata e a cédula de crédito bancário. Então, muito obrigado e um bom feriado e final de semana a todos.